Olá, meus amigos, meu nome é Márcia Mendola e falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia. Eu espero que ontem, com a nossa leitura comentada, todos tenham aproveitado para fazer as reflexões e tenha sido útil, né? Tenha ali provocado uma forma de estar mais atento, mais consciente, porque tomando ali a parte final do capítulo 2, em que a gente lê sobre a tomada de consciência, as leis divinas, elas estão inseridas na nossa consciência. Então, esse é o processo, a gente ir caminhando para esse despertar da consciência. E hoje, fazendo a leitura do capítulo 3 do livro Cirurgia Moral, Lancelin vai propor como conhecer a ti mesmo. O conhecimento é a base da própria vida. A sabedoria abre caminhos novos para que possamos sentir e mesmo desfrutar da felicidade. Não poderá existir civilização sem que a inteligência ocupe algum lugar na pauta do conforto. Não pode existir progresso sem a intervenção da sabedoria. Entretanto, ela se divide em duas forças altamente dignas, com duas dinâmicas opostas: o conhecimento exterior e o autoconhecimento. Então, nós temos aqui a palavra conhecimento e sabedoria, que ele vai usar. Nós somos seres inteligentes. Com a nossa inteligência, nós buscamos desbravar aí o mundo, conhecer as coisas. Qual o sentido de estudarmos, de pesquisarmos, de observarmos a natureza e a nós mesmos, se não conhecermos? Adquirir conhecimento é adquirir uma ideia, né, da funcionalidade das coisas, da origem das coisas. Não é um processo que nos leva a estar ali em contato, né? O conhecimento nos coloca em contato com pessoas, com objetos, com leis, né? De modo que a gente possa interagir de uma forma mais assim correta. A gente pode até dizer, se eu conheço, eu tenho a capacidade de executar de determinada forma, né? Fazer escolhas. Então, vamos pensar aqui numa coisa muito básica. Eu conheço uma receita para fazer um bolo. Dali eu conheço os elementos que vou precisar usar para fazer aquele bolo. Eu preciso de farinha, né? Enfim, pode ser hoje em dia, né? Os sem glúten, eu não posso comer glúten, então farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de trigo, que seja, farinhas. Precisamos de ovos, há quem não coma ovos, que substituam. Então, veja que interessante. Os veganos, né, nessa linha filosófica do veganismo, que não vai usar produtos animais, eles tiveram que fazer pesquisas para descobrir alimentos que possam substituir os outros usados, que agora não são mais. Então, o ovo, ele vai ser substituído, por exemplo, por uma viscosidade que é liberada da linhaça. Você coloca a linhaça em água e ela libera essa gosma, né? É uma coisa ali que lembra uma clara de ovo. Então, ela pode ser substituída. Isso tudo se aprende observando, experimentando, conhecendo aqueles
produtos, objetos, elementos. Então, o conhecimento faz com que haja transformações. Tá? É nítido ver que nesse simples exemplo houve uma transformação de uma receita, substituindo determinados alimentos por outros, preservando ou até acrescentando nutrientes, enriquecendo o alimento, né? No caso, vai fazer o bolo já ser mais nutritivo. Isso tudo vem do uso da nossa inteligência, que promove muitas vezes o progresso. É nesse sentido que nós devemos usar a inteligência. Então, a civilização, ela só existe por conta do uso da inteligência. Veja que nós somos seres muito frágeis em comparação a muitos animais. O que fez com que o homem se mantivesse vivo, né, na busca de alimentos, nessa competição toda? Ele fez o uso da inteligência, construindo instrumentos de caça, descobrindo como utilizar o fogo no preparo de alimentos que antes eram comidos crus. Alguns não poderiam ser ingeridos dessa forma e descobriu-se que o fogo cozinhava os alimentos. Então, isso fez com que outros alimentos pudessem ser adicionados à nossa refeição. Então, ao invés de comer um número determinado, passamos a ampliar. Então, o progresso com o uso da inteligência, ele amplia, ele nos dá opções, ele nos dá caminhos possíveis. Então, eu tenho estudado a respeito da educação, eu tenho estudado a respeito, né, da psicologia, da filosofia, da neurociências, e o que a gente vê é que essas ciências que foram fragmentadas, elas nada mais são do que um saber, um saber. Né? A gente dividiu para poder estudar, fragmentou em disciplinas, mas se trata de um conhecimento único, universal, que a gente está estudando. Num momento, a gente vai conseguir integrar. Então, a minha proposta, quando eu faço esses estudos, é fazer essa integração, verificar que está tudo relacionado. E isso a gente faz com essas descobertas com o uso da nossa inteligência. Mas ele fala de duas dinâmicas. Uma que é o conhecimento exterior, o que eu estou dando exemplo é o conhecimento exterior. Eu estou observando a natureza, eu estou observando o funcionamento de determinadas leis naturais, eu estou experimentando, eu estou ali na observação, na experimentação, chegando a determinadas conclusões, generalizando. Então, tem o método, né, indutivo, e nós vamos criando a ciência. Mas existe o conhecimento, que agora é autoconhecimento. O auto refere-se a si. Então, eu me conhecendo. Já é um movimento de olhar para dentro, já é um movimento de interiorização, que o que está à minha volta, né, já eu posso conhecer, eu posso investigar, que é um pouco mais fácil se a gente pensar que a gente cria métodos de investigação e busca saber a causa das coisas, a origem, os desdobramentos, então todos os fenômenos. Mas olhar para dentro requer de nós outras ferramentas. Que ferramentas que nós vamos usar? No capítulo 2 já fizemos alguns exercícios de percebermos os nossos pensamentos e cuidar de observar também o que nós manifestamos através
da fala, das nossas ações, esse pensamento manifesto. Mas eu preciso voltar para dentro e fazer essa investigação dos meus pensamentos. Que instrumentos eu passo a utilizar? Como fazer esse processo? A sapiência externa nos faz investir à procura de valores até certo ponto perecíveis, mas necessários ao nosso equilíbrio. Passamos por perigos inúmeros, sujeitos às investidas do orgulho, em sintonia com o egoísmo e sob o domínio da vaidade. Entremente, se vencermos essas condições na altura em que elas se nos apresentam, sairemos livres para nossos conhecimentos, que podemos crer serão a maior verdade, que é o conhecimento de nós mesmos. É o estudo do universo interno, aprofundando dentro dele, como se fora o nosso próprio mundo. Este conhecimento se chama sabedoria e amor. Interessante ele colocar, né, um nome para esse processo. O conhecimento desse nosso mundo interno é sabedoria, amor. Veja que quando estamos voltados para fora, né, essa inteligência voltada para o mundo exterior, nós temos aí inúmeros perigos que ele coloca. Salienta o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Tudo isso é a nossa personalidade. Então, é essa que faz a ponte com o mundo externo. Essa instância, né, o ego, ele é importante, ele tem um papel a cumprir, precisamos fazer essa ponte, né, do mundo interno com o mundo externo, mas em geral a gente tende a se voltar muito para o mundo externo. Ali a personalidade se manifesta e a personalidade não é quem eu sou. Isso é que é importante da gente começar a diferenciar. Quando eu começo a perceber essa personalidade que quer se mostrar, que quer se pôr à frente, né? Quando eu começo a vencer essas manifestações e buscar conhecer realmente quem eu sou, voltar para dentro, eu desenvolvo outra sabedoria. Há quem diga que o amor não é sabedoria. Está completamente enganado. Quem ama nas linhas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo é um verdadeiro sábio. Ao conhecermos as nossas deficiências, abrirmos portas de luz nas esferas da consciência, de sorte a nos enriquecermos em todos os rumos dos valores eternos, de talentos que Deus depositou em nossos corações para a garantia de nós mesmos. Veja que interessante, porque ele coloca o amor, sabedoria e amor. Não é sabedoria do amor, é sabedoria amor. E o amor, ele tem uma sabedoria. O amor, como Jesus, né? Ele traz Jesus para a gente refletir. Jesus falava do amor, Jesus agia pelo amor. E Jesus era um sábio, né? Era que eu estou falando assim, ele é um espírito crístico e ele, quando esteve entre nós, recebeu o nome de Jesus, se mostrava como um homem muito sábio. Ele conduzia a vida dele através do amor. Então não há como separar. A gente sabe que a inteligência, né, a razão, ela funciona conectada às emoções. A neurociência já estabeleceu essa ligação. Não há como
contestar isso. A separatividade, né, que se estabelecia antes, né, com Descartes falando da mente e corpo, né, separando a alma do corpo, e tudo que ele separou, inclusive ele coloca nesses termos, né, da razão e a emoção, como algo separados. Você tem o patos e o logos. O logos, que tem vários sentidos, é um sentido mais amplo, profundo, mas a gente pode resumir patos em emoção e logos em razão, nesses termos, né? E essa separação, Aristóteles ele considerava que era importante utilizar o logos, a razão, para a gente se conduzir na vida, mas não há como separar. A nossa emoção, ela faz parte do nosso repertório, inclusive é um repertório primitivo, está ali depositado no nosso sistema límbico, né, no cérebro, dispara reações automáticas no nosso organismo. O pensamento que a gente localiza no nosso cérebro, na parte frontal, né, o córtex frontal, ele vai fazer essa conexão, essa leitura, e nós podemos elaborar as nossas emoções, pensar sobre elas e conduzir as nossas ações com sabedoria. Então, a sabedoria vai tratar dessa mistura, um sentimento que brota, que age de forma inteligente. Então, os nossos sentimentos, se eles estão ajustados àquilo que a gente está fazendo, ele revela em nós essa sabedoria. Mas o mais sábio de todos foi Jesus. Nós ainda estamos buscando esse equilíbrio de pensar, sentir e agir, porque a gente ainda precisa identificar isso em nós e poder cultivar de uma forma que as nossas emoções cumpram com o seu papel e não gerem, vamos dizer assim, de uma forma a se intensificar problemas para nós. Então, uma tristeza é uma tristeza. Agora, se eu intensifico essa tristeza, se eu fortaleço ela no sentido de que ela passa a ser uma emoção que se manifesta o tempo todo, e eu não compreendo o que ela traz para mim, né, o que ela me comunica, na verdade, o que ela traz ali de mensagem. A tristeza está dizendo algo, né? Eu não vou sentir tristeza do nada, né? Algo acontece. Então, se eu começo a prestar atenção e perceber que no amor existe uma sabedoria, é aí que nós temos que começar a trabalhar para cultivar e sentir o amor. O amor ainda é algo que nós precisamos desenvolver, cultivar em nós. E ele fala aqui, né, dos talentos que Deus depositou em nossos corações. A parábola dos talentos, ela é muito reveladora. É muito importante que a gente compreenda que Deus, ali representado por aquele que dá o talento, 5 para um, 3 para outro e 1 para outro, e esses ficam encarregados de cuidar daqueles talentos. O que tinha 5 investiu, virou 10. Os que tinham 3 talentos também investiu, dobrou. E o que tinha 1 talento
com medo de perdê-lo, enterrou. O que nós temos ali? Deus confiando em nós e nos dando esses talentos, nos dando oportunidades para que a gente invista e cresça, se desenvolva, então, depositando ali a confiança de que nós somos capazes de multiplicar esses talentos, de fazer com que nós trabalhemos essas condições que Deus nos concedeu. Então, Ele investe em nós em primeiro lugar. A confiança dele em nós é tamanha, esse Pai tão amoroso, que Ele se adianta, deposita, confia. E o que nós fazemos com isso? Alguns enterram, não compreenderam a mensagem. Então é preciso fazer esse trabalho de multiplicar esses talentos. As religiões de todo o mundo e a filosofia que medra em toda a terra têm a missão sagrada de indicar às criaturas os arcanos da sabedoria interna, que é a verdadeira senda de iluminação dos espíritos. Aquele que já conhece a si mesmo dispensa certos acessórios que pesam muito sobre os ombros e que exigem tempo precioso na sua conservação. O sábio interno nasce de novo. É um novo homem que surge dentro do homem velho. Então, nós temos as religiões, filosofias, a Terra, mas que elas, apesar, né, de serem produções do homem, né, a religião é uma criação do homem, ela tem ali as mensagens, muitas vezes foram deturpadas. Nós temos a história do cristianismo com a instituição de uma igreja, né, a Igreja Católica, e ela desvirtuou a mensagem do Cristo. E a gente sabe que muitas vezes o próprio Cristo enviou mensageiros, como Francisco de Assis e outros tantos, para que resgatasse o sentido da palavra de Jesus. O próprio Espiritismo é colocado nesse lugar de fazer reviver, né, o cristianismo redivivo, trazer de novo a pureza da mensagem de Jesus. Então, eles têm uma função, que é fazer essa iluminação do ser espiritual. Se eu, através da religião e da filosofia, porque a filosofia vai permitir isso, que eu faça essas perguntas, né, os questionamentos. A filosofia, na verdade, ela busca a verdade. Então, quando a gente está buscando a verdade, não significa que vai encontrá-la, mas é uma busca constante através dos seus questionamentos, das reflexões. Então leva a um caminhar, leva a uma reflexão, leva, né, a uma busca de si mesmo. A filosofia questiona: quem sou eu? Aqui estou, né? Qual a finalidade da minha vida? Qual o propósito? Qual o sentido? E nós vamos buscar, vamos tecer aí essas considerações e traçar um caminho. Com isso, se a gente faz essas reflexões, a gente larga aquilo que não é importante. Eu tenho pensado muito nisso, o fardo pesado que nós carregamos. Nossa, para que carregar tanto peso? Se a vida pode ser muito mais simples, se nós conseguirmos alcançar ali o sentido real da vida. Sentido real da vida não é trabalhar para ganhar dinheiro e para depois se aposentar e ficar balançando numa rede. Nós estamos aqui para algo muito maior. E só vamos compreender isso quando despertarmos a consciência
de quem somos. Daí a filosofia também promover essas reflexões. Por isso que o Espiritismo, né, Kardec chamou de filosofia espiritualista. Kardec, ele não criou uma religião. A religião, no Brasil, ela teve essa conformação, porque somos um povo mais voltado para isso, né? Para uma prática religiosa. Mas a religião no sentido de ter cultos, rituais, não é por aí. A religião no sentido de nos fazer religar a Deus, nos conectar com a divindade. Nós, nos conhecendo e trabalhar pela filosofia os aspectos éticos e morais. Então, o Espiritismo ele tem esses 3 aspectos. Ele vai contemplar a religião, sim, mas é uma filosofia espiritualista e também uma ciência com um método que Kardec criou para investigar todas as coisas que ele nos trouxe. Então, com isso, utilizando da nossa sabedoria, né, esse nosso sábio interno faz nascer um novo ser. Nós nos transformamos à medida que nos conhecemos. Todo movimento que se preocupa com as coisas externas das criaturas pode fazer muito em favor das almas em sofrimento, não resta dúvida. Entretanto, quando encontramos quem nos ajuda a trabalhar dentro de nós, a descobrir os nossos tesouros, esse é o caminho ensinado por Cristo, que nos liberta definitivamente. Quem conhece a si mesmo tem mais facilidade em conhecer as lições externas e as propriedades que lhe sustentam a vida. Veja que não é o contrário, né? Não é conhecer de fora que eu vou conhecer dentro. É quem conhece a si mesmo tem facilidade para conhecer as lições externas. Então, quando eu me conheço, eu já começo a regular a minha vida, né? A selecionar aquilo que é importante. Então, eu não saio pela vida de qualquer jeito, buscando qualquer coisa, conhecer. Eu tenho um norte, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido. Eu sei quem eu sou e eu me direciono com essa intenção, né, de poder cumprir com aquilo que eu vim. Então, é muito importante, ele não descarta isso. Quando nós nos preocupamos com as coisas externas, nós precisamos, nós estamos encarnados. Então, não é desconsiderar. Veja bem que não é abandonar a questão da nossa relação com o mundo exterior. Nós estamos aqui para isso. Se não fosse necessário, não precisaríamos reencarnar. Ou mesmo encarnar. Faríamos tudo no plano espiritual. Mas por que nós precisamos encarnar? Precisamos da experiência na matéria, precisamos da experiência do esquecimento, precisamos de experiência de contato com uma diversidade de pessoas e situações. Precisamos da experiência da dor, inclusive. Então, tudo isso nos faz ver que essa relação é importante. E exatamente hoje nós estamos passando por um momento em que há muitas pessoas com necessidades reais de se sustentar fisicamente, sustentar a vida física neste mundo. Precisam de ajuda para se alimentar, para ter um lugar para morar, precisam de trabalho, enfim. A gente precisa aqui estar atento para isso e poder ajudar. Desenvolver modos de vida saudáveis, em que as pessoas tenham saúde. Então, nós precisamos cuidar de
produzir vacinas, isso que temos feito, né? Várias pessoas, vários cientistas desenvolvendo vacinas para poder, né, imunizar a população mundial, para que possamos retomar uma vida mais ativa, mais inclusive de relação, de contato. Então é importante cuidar desse lado exterior. Claro, a gente está aqui, mas é preciso entender que tem que haver um trabalho dentro de nós, né? Tem quem nos ajude a isso também. Quem conhece a si mesmo vai ter facilidade de lidar com todas essas coisas. A doutrina dos espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira de luz no topo do mundo em que moramos, por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida: Deus, Cristo e caridade. Veja que precisamos praticar a caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando como Pai os nossos apelos nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos. Reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-lo. Se o reino de Deus, e Jesus disse isso em várias parábolas, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se está dentro de nós, nós teremos que buscar dentro. Por isso que o caminho é para dentro, não é para fora. Se eu estiver buscando o reino de Deus fora de mim, eu não vou encontrar. Basta abrirmos os olhos e buscá-los. Que olhos são esses? São os olhos que olham para o mundo afora ou são os olhos que eu olho para dentro de mim? Geralmente, o que a gente faz quando está em prece, em meditação? Fechamos os nossos olhos para que o mundo exterior não nos distraia desse contato interior. E para tanto devemos, como médicos de nós mesmos, executar as cirurgias indispensáveis em todas as áreas da nossa conduta, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumentos de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e junto a ele a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que devemos trilhar. Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar qualquer pessoa. Veja que nós ainda não nos conhecemos. Nós estamos fazendo uma reflexão para podermos desenvolver esse autoconhecimento. Como que eu vou fazer isso? Começar a fechar os olhos para o mundo externo e abrir os olhos. Que olhos são esses? São os olhos espirituais. Abrir os olhos espirituais, a gente retoma de novo aquela palavra muito importante, tomada de consciência. Porque lá, na nossa consciência, é que estão as leis divinas. E eu preciso dessas leis, conhecer essas leis, cumprir com elas, para que eu possa evoluir, me transformar. Então, todo o trabalho de autoconhecimento, na verdade, é um trabalho de despertar de consciência para que a gente possa viver de acordo com as leis divinas. Somente assim, para a gente viver esse reino de Deus que está em nós, para que a nossa essência divina se manifeste. Então, para que Deus se manifeste através de nós. Isso só será possível se estivermos plenamente conscientes. Não é essa consciência de estar de olhos abertos, acordados.
não se confunde com estar acordado, olhando para o mundo. É justamente o contrário. É um acordar, um despertar desse interior. Então, é um olhar para dentro, é o olhar espiritual. Começar a me reconhecer como um ser espiritual que está encarnado numa experiência, então, na matéria, mas para desenvolver o que é o mais sagrado, que é o eu espiritual. Desejo a todos muita paz, façamos essa reflexão, continuemos aí com os nossos exercícios de prestar atenção nos nossos pensamentos, agora já compreendendo que é preciso voltar-se para dentro para esse despertar, cultivar ali uma sabedoria amor, porque é pelo amor que a gente vai manifestar a sabedoria divina. E até o nosso próximo encontro para mais reflexões. Gratidão.